Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho é com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, tá bom? Eu fiz um post recentemente no meu Instagram e foi justamente até por conta disso que eu decidi fazer esse vídeo sobre esse tema, né? E dentro desse post, eu incluí ali, o post é basicamente assim, eu fiz uma apresentação muito breve sobre mim, falando basicamente quem que eu sou, o que que eu já fiz, o que que eu faço hoje de uma forma bem superficial mesmo, mas eu decidi colocar alguns elementos mais íntimos lá dentro. Então, por exemplo, eu coloquei, cara, pontos que eu considero positivos, coisas que eu valorizo, aí eu coloquei lá, sei lá, 5 coisas, aí eu coloquei coisas que eu não valorizo e coisas que eu não gosto. E aí eu listei algumas coisas também. E dentro dessas coisas que eu listei de coisas que eu não gosto, eu coloquei basicamente que eu não gosto de pessoas que elas promovem e propagam falsos palcos, sabe? Pessoas que têm um excesso de ostentação muito grande, pessoas que basicamente propagam coisas que não são realidades e coisas que não fazem parte da realidade delas, sabe? Porque, cara, de fato, eu sei o impacto negativo que isso tem, e eu não sei, né, desse impacto por conta de estudo, nada, porque eu vivo isso, sabe? Então, basicamente, eu me comparo muito com relação a algumas coisas. Então, como todo ser humano, eu acredito que se você está vivo, se você respira, não tem como você viver sem se comparar. Eu acredito que você consegue adicionar ferramentas na sua cabeça que te ajudam a olhar isso de uma perspectiva diferente. Mas eu acredito que não tem como eliminar a comparação da sua vida, tá? Pelo menos eu não consegui. Se você conseguiu fazer 100% isso, você me fala que eu quero aprender. Mas, basicamente, eu sei o impacto negativo que isso tem. Então, eu sei como que é ruim você olhar para alguma coisa de uma forma muito isolada, para algum post, para algum story. Cara, que uma coisa que foi literalmente totalmente construída para gerar um desejo em você, e você não ter essa racionalização do que antecede tudo isso e você pegar isso como forma negativa para ti, sabe? Então, se tem duas coisas que me ajudou a amenizar muito essa questão da comparação, cara, foi duas coisas. Uma coisa que eu falo muito frequente, eu não sei se você assiste os vídeos aqui no canal, mas se você assiste, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Basicamente, você tem uma constância no estudo. Então, não em estudo em si, mas você tem uma constância em coisas que te melhoram como pessoa. E por quê? Porque basicamente quando a gente lida com alguma situação em nossa vida, como por exemplo a comparação, é muito difícil a gente olhar essa situação, a gente ter um sentimento com isso e a gente buscar na nossa memória, no nosso repertório, a gente não encontrar ferramentas para lidar com isso, sabe? Então, quando você tem basicamente uma rotina de estudo, uma rotina de aprimoramento pessoal, é isso que você ganha. Você ganha repertório para lidar com situações assim, sabe? Então você consegue lidar com essas coisas de uma forma muito melhor do que você lidaria caso você não tivesse esse repertório. Então, basicamente você se depara com aquilo, você, cara, o que que vem na sua cabeça? Puta, eu sou uma pessoa que eu não tenho isso, essa pessoa tá mostrando pra mim a ausência de problemas, essa pessoa tá mostrando que ela tem uma vida perfeita, ela é mais nova do que eu, ela tem coisas que eu não tenho, logo eu tô atrasado, logo eu não tô fazendo as coisas certas, eu tô fazendo alguma coisa errada e papapá, sabe? Então, quando você entende o que tem por trás disso e você começa a ser muito mais racional com esse tipo de situação, que é coisas que o estudo te traz, o aprimoramento te traz, você consegue olhar por uma perspectiva diferente, sabe? Então você não olha para esse líder de uma forma negativa para você. Você olha para isso e fala, cara, cada pessoa tem a sua realidade, existe um contexto que gira tudo por trás dessa pessoa. Então existe muito a questão do porquê. Eu até indiquei um livro na semana passada, esse daqui, ó. Esse livro aqui, ó. Que ele fala basicamente isso. Ele fala. O subtítulo dele é Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Mas é basicamente, cara, existe um porquê de cada pessoa estar onde está hoje, sabe? Existe muita coisa que a gente não controla e que influencia no resultado da nossa vida, sabe? Literalmente foge de 100% do nosso controle. A época que você nasceu, as pessoas que você cresceu, sabe? A qualidade do ambiente em que você cresceu, então, se era um ambiente saudável ou não, se você cresceu com pais separados ou não, tudo isso influencia, sabe? Então, a partir do momento que você começa a olhar dessa forma e você entende que existe um porquê essa pessoa está num lugar que você não está, você começa a ser mais racional. E sendo mais racional, você abaixa muito o nível da sua emoção com relação àquilo, você consegue lidar de uma forma melhor, sabe? Então o estudo, ele te traz isso. Ele te traz a capacidade de olhar e te questionar com relação a muita coisa, sabe? E, consequentemente, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas hoje eu queria trazer uma perspectiva diferente. Porque, cara, eu tô há 2 anos aqui no mercado digital e parte do meu trabalho, na verdade, parte do meu trabalho não. O principal trabalho, a minha principal função como copywriter é o quê? É fazer com que a pessoa do outro lado da tela, é fazer com que a pessoa que esteja tendo contato com um anúncio ou com um vídeo sinta desejo para adquirir alguma coisa, para comprar alguma coisa, para dar um passo a mais, sabe? Então, basicamente, a gente tem uma estrutura onde ela envolve a construção de algumas coisas que no fim faz com que aquela pessoa olhe e fala, cara, isso faz sentido pra mim, esse cara se comunicou de uma forma que casou realmente com o que eu tô passando,
e a partir disso eu vou seguir o destino que ele me propôs a seguir, sabe? É basicamente isso. Então, se tem uma coisa que me ajudou a me comparar da forma correta, foi estar aqui dentro do digital, sabe? Por quê? Porque eu tô no bastidor, sabe? Eu sei exatamente todos os erros que acontecem por trás de um stories. Eu sei basicamente toda a realidade daquela pessoa, basicamente a pura realidade dela mesma que existe por trás das câmeras, sabe? Então, às vezes a gente vê, cara, seja um influenciador, uma pessoa próxima a você, alguma coisa nesse sentido, postando determinada coisa, e que você tenha, e que essa pessoa intencionalmente dá a entender que ela tem uma vida mais ou menos muito perfeita, que ela tem uma vida muito bem alinhada, que não existe problemas e que basicamente é tudo muito perfeito, e a gente vê e a gente não consegue ter essa perspectiva, sabe? Mas, cara, assim, por exemplo, na semana retrasada, eu fui gravar eu atendo um cliente e aí a gente foi gravar vídeos, anúncios, né, pra gente começar a rodar. E como de costume, é sempre assim, eu faço a roteirização do vídeo, então desenvolvo toda a parte de roteiro, o que que a pessoa tem que falar. E quando a gente vai fazer esse vídeo, existe todo um processo que a gente tem que fazer para que o resultado fique muito bom. Então, cara, essa pessoa ela passa 2, 3, 4 dias lendo esse roteiro para conseguir basicamente se familiarizar com o roteiro, para que quando ela vai gravar, ela consiga fluir da melhor forma possível, sabe? E tem mais, quando a gente vai gravar aquele vídeo, a pessoa senta para gravar, é pelo menos 3, 4 horas para gravar um vídeo de 1 minuto, por exemplo, sabe? Então, às vezes a gente olha, a gente fala, caramba, essa pessoa ela tem uma comunicação muito foda, bicho, essa comunicação, essa pessoa ela consegue a ideia flui na cabeça dela de uma forma que, puta que pariu, eu não sou assim, cara. Como eu queria ser dessa forma, mas, cara, você não consegue enxergar que por trás daquilo tem toda uma preparação, sabe? Então, às vezes a gente olha, por exemplo, algum influenciador, alguma pessoa que muitas vezes a gente gosta dessa pessoa, mas que pela falta de contexto e por não entender o que existe por trás da tela daquela pessoa, a gente se compara de uma forma negativa, sabe? Mas é muito importante você entender que, cara, por trás de toda publicação, por trás de toda vida que é mostrada na rede social, existe literalmente a construção de um desejo. Existe literalmente a construção de uma pessoa que não é real, sabe? Existe a construção de uma pessoa que essa pessoa tem que incluir alguns argumentos na comunicação dela e na vida dela que faça com que a pessoa do outro lado sinta um desejo, sabe? Que faça com que a pessoa do outro lado olhe para a própria vida dela e fala, cara, a vida que eu estou vivendo não está certo, eu preciso fazer exatamente o que essa pessoa mostrou, porque ela me mostrou argumentos reais, e dado isso eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Só que não é toda pessoa que tem a percepção de olhar por isso, porque não entende todo esse contexto e a maior parte das pessoas olha e se compara, sabe? Como eu fazia há muito tempo. Mas depois que eu comecei a entender o que que antecede tudo isso, bicho, isso melhorou muito na minha vida, sabe? Porque, literalmente, eu comecei a ser muito mais racional e eu consegui entender na prática o que que acontece, basicamente, qual que é a realidade por trás de tudo isso, sabe? Então, hoje, eu percebo que assim, hoje a gente, eu não sei como era antigamente, né? Há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu não tinha, nem lembro se eu tinha rede social há 10 anos atrás, Instagram, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se o efeito de comparação era tão grande. Mas hoje eu percebo que a gente tem uma explosão muito grande, o Instagram ele cresce cada vez mais, as redes sociais elas crescem cada vez mais, e a exposição das pessoas elas crescem cada vez mais, né? Então talvez hoje a gente tenha um efeito de comparação muito maior comparado ao passado, né? E basicamente é meio que a gente não conseguiu acompanhar essa evolução. A gente não conseguiu acompanhar todo esse crescimento que isso tudo teve, isso resultou numa coisa muito ruim, sabe? Então, a partir do momento que você vê que alguma pessoa que, sei lá, alguma pessoa que tu gosta, alguma pessoa que tu segue, postou alguma coisa que não casa muito bem com a realidade, se você não tiver essa percepção de que, cara, aquilo é tudo uma montagem, aquilo é tudo uma criação de um personagem para que gere desejo em alguma pessoa que está do outro lado, cara, você vai ter literalmente seu espírito destruído, sabe? Você vai ter o seu emocional muito quebrado por conta disso. Então, é muito importante que você entenda que existe um porquê de tudo isso, existe um porquê de toda essa construção, existe um porquê aquela pessoa falar cada coisa que ela tá falando, e existe o porquê dela ausentar toda a parte ruim e real que existe na vida de uma pessoa. Porque você não consegue dar esperança para uma pessoa, você não consegue gerar o desejo numa pessoa se você apresenta argumentos ruins, se você lida com aquilo de uma forma negativa, sabe? Então é muito difícil você concretizar uma venda se você ficar falando para a pessoa só coisas ruins. Se você olhar para a pessoa e falar, cara, a minha vida não está boa, ontem eu briguei com meu marido, eu tô com uma dificuldade muito grande, cara, eu não tô conseguindo lidar com a minha ansiedade, eu tô com uma ansiedade muito grande com relação ao meu trabalho, mas enfim, pessoal, tô passando tudo isso, está muito ruim para mim, e cara, se você quiser fazer parte do meu método, compre meu curso aqui, sabe? Não tem muito sentido. Então, a concretização de uma venda, quando a gente fala de rede social, quando a gente fala desse tipo de conteúdo que é mostrado,
ela literalmente é um empilhamento de muitos desejos, ela é um empilhamento de muitas esperanças, ela é um empilhamento de, cara, existe dois lados, existe o lado ruim, que é o lado basicamente que você tá, e existe o lado bom, que é o lado que eu tô tentando te mostrar, sabe? Então, existe um porquê essa pessoa se comunica dessa forma, sabe? Existe um porquê essa pessoa só fala de forma positiva, existe um porquê ela literalmente só mostra o lado bom da vida dela, sabe? Porque tudo isso é uma construção para que você sinta desejo e, consequentemente, você tome a ação que essa pessoa quer que você tome, sabe? Então, já ter essa consciência, já entender que existem muitas coisas que antecedem essa criação e que, cara, não são coisas reais, só de você ter essa consciência já consegue melhorar muito esse efeito de comparação que você tem com você mesmo, sabe? Então, te ajuda a perceber que, cara, talvez essa pessoa que você se compare, que basicamente ela entra lá, ela mostra a rotina de treino dela, aí ela pega e ela, cara, é aquilo, né? O exemplo daquela. Tem até meme dessa porra, é basicamente o cara acorda às 5 horas da manhã, aí dá 5 horas, 5h20 da manhã o cara já leu 3 livros, aí dá 5h40 da manhã o cara já tá na academia, depois o cara já tá, sei lá, na empresa, e cara, você vai vendo esse volume de informação, e cara, passou uma hora você simplesmente tá deitado mexendo no celular, sabe? Você fala, porra, que porra tá acontecendo? O cara ele fez tudo isso num tempo tão curto que eu não consegui fazer nada, basicamente só consegui levantar e tomar café e me preparar para o meu emprego, sabe? Então, às vezes a gente olha essa diferença e a gente não entende que existe muita coisa que não é real nessa construção e existe um porquê tudo isso ser construído dessa forma. Cara, às vezes aquele cara, é muito doido isso, tá? Eu já vi muito isso. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito grandes, mas eu já tive a oportunidade de estar perto de pessoas que têm contato com essas pessoas maiores. E, cara, literalmente eu já vi pessoas que elas têm que manter uma rotina nos stories, elas têm que manter basicamente uma comunicação. Eu já vi pessoas que elas gravam basicamente uma rotina, ela grava um treino dela, ela grava uma alimentação e ela vai postando essas coisas sem de fato ela tá fazendo, sabe? Literalmente para manter essa construção, para manter esse personagem que ela precisou criar na rede social para consequentemente ela conseguir ter um lucro, ela conseguir vender com esse tipo de coisa, sabe? Então, cara, entenda, de fato, você não pode olhar isso de uma forma isolada e trazer isso para sua realidade, sabe? Então, às vezes você olha um casal que você talvez você não conheça, ou talvez você admira, e você vê somente o que essas pessoas mostram nas redes sociais, e você acaba comparando com a sua realidade, aí você fala, bicho, sei lá, minha esposa não é assim, o meu marido não é dessa forma, cara, esse cara trata a mulher dele de uma forma que, cara, é uma coisa linda e não sei o quê, ou essa esposa é desse jeito que esse cara, por que minha esposa não é assim comigo? Mas, cara, existe literalmente uma diferença muito grande entre o que você tá passando e o que tá sendo mostrado ali na tela, sabe? Então, cara, entenda que cada pessoa ela literalmente existe um contexto do porquê essa pessoa está onde você não está ainda, ou existe um contexto dessa pessoa basicamente ter alguma forma de enxergar as coisas, alguma forma de lidar que você não consegue enxergar, existe uma coisa que, e literalmente, que justifica isso, são um monte de coisas que você basicamente não consegue controlar, mas além de tudo isso, existe toda a criação de um personagem que não é real, quando o assunto é você colocar sua cara na internet, quando o assunto é você falar sobre determinada coisa, sabe? Então, basicamente, pensar dessa forma me ajuda, pensar dessa forma me faz olhar as coisas de uma forma muito mais racional e me permite olhar por trás também, sabe? Me permite olhar por trás das câmeras e entender que é claro que eu preciso fazer uma construção de alguma coisa que no fato se concretize em algum resultado que eu quero, com relação a essa produção de conteúdo e tudo mais, mas também eu posso pegar alguns pontos positivos disso que são reais e trazer para minha realidade, sabe? E entender que basicamente talvez não faça sentido eu me comparar de uma forma negativa, olhando só aquele círculozinho, só aquela coisa de uma forma muito isolada, sabe? Então, cara, a partir do momento que você se deparar com alguma coisa que você tiver um efeito de comparação muito ruim, entenda isso, sabe? Sei lá, se você vê aquele moleque, eu não sei porque tem um moleque que tá aparecendo muito no meu YouTube, eu nunca vi vídeo dele, nunca cai em anúncio dele, nunca entrei no Instagram dele, mas todo dia aparece vídeo desse moleque pra mim. Onde ele fala como, cara, como é que é o título? Cara, sei lá, indo pra minha empresa que fatura 20 milhões no ano aos 21 anos de idade. Aí comprando um carro de não sei o que, com quantos milhões, com 21 anos de idade. Cara, se você não tiver a capacidade de você olhar, entender que aquilo ali é a porra de um puro marketing, é literalmente alguma coisa para ter mais visualizações, alguma coisa para chamar atenção, e você não souber adaptar isso para sua realidade, você tá fudido, literalmente. Porque você vai pegar um contexto muito isolado, a thumb de um vídeo, a descrição de um vídeo de 10 minutos e vai se comparar literalmente com a sua vida, sabe? Aí você vai falar, porra, o filho da puta tem 20 anos de idade, o cara já tem uma empresa, o cara já vendeu não sei quantas empresas, o cara tem um carro de não sei quantos milhões e eu tô aqui com 20 anos de idade, trabalhando CLT, não tenho carro, não tenho porra nenhuma, sabe? Então, cara, basicamente, como sempre, pessoal, não fiz uma roteirização, não desenvolvi nenhum raciocínio, só abri a câmera e comecei a falar sobre o assunto que eu queria trazer aqui pra vocês. Então, basicamente foi esse o raciocínio que eu tive, e eu tentei trazer um pouco da perspectiva que é você estar no bastidor, sabe? Existe toda essa criação, existe toda essa questão que a gente faz e que a gente tem que desenvolver para parecer uma coisa mais ou menos perfeita, claro, sempre alinhada de uma forma muito ética, pelo menos as pessoas que eu trabalho, os trabalhos que eu desenvolvo, cara,
a gente nunca fez nenhuma coisa que, de fato, seja uma coisa muito ridícula, uma coisa muito falsa, sabe? É claro que a gente tem essa construção desse desejo e a gente tem essa criação de esperança para que a pessoa tome uma ação, mas a gente nunca fez nada que seja tão desproporcional a ponto da pessoa se sentir muito mal, sabe? Mas, infelizmente, não é uma coisa que é muito comum com a maior parte das pessoas. Então, às vezes, a gente olha a porra de um stories, a gente olha uma publicação de uma forma muito isolada e a gente toma algumas conclusões na nossa cabeça e que, cara, isso literalmente pode ferrar com a sua vida, sabe? Isso pode gerar um sentimento negativo em você a ponto de você achar que seu relacionamento não é bom. Isso pode gerar um sentimento negativo em você a ponto de você achar que você tá muito atrasado, sabe? E é ridículo você com 25 anos achar que você já deveria ter uma família, que você já deveria estar muito bem formado profissionalmente, que você já deveria ter feito não sei quantas faculdades. Cara, é ridículo, sabe? Não existe isso, não existe você ter a construção de uma vida tão perfeita e tão boa com a ausência de tantos problemas sendo tão novo assim, sabe? Então, eu acredito, não sei se isso é real ou não, mas eu acredito que esse efeito comparação, ele pega muito mais pra gente que é mais jovem, sabe? Que a gente que tem menos de 30 anos de idade aí. Então, cara, basicamente existe um porquê, novamente, dessas pessoas falarem dessa forma, dessas pessoas criarem esse sentimento de desejo e nada disso é real. Aquilo ali é literalmente só uma imagem, é só um vídeo, é só uma coisa que ela faz para que você sinta desejo de tomar alguma ação que ela quer que você tome, tá? Então, não se compare, entenda que existe alguma coisa que antecede tudo isso, existe a construção de argumentos que não são reais na vida das pessoas, e existe um personagem falso, tá? Existe, basicamente, um personagem que aquela pessoa se mostra e existe a realidade da vida que ela vive, tá bom? E, cara, leve isso em consideração da questão do estudo e tal, porque é muito real isso, sabe? É muito difícil você ter uma discussão, sei lá, com o seu marido, ou com a sua esposa, ou até essa questão do efeito comparação, e você não ter uma base mental para lidar com isso. Então, o estudo, ele adiciona ferramentas na sua cabeça, e que essas ferramentas, por mais que você não consiga utilizar naquele momento, elas ficam guardadas, elas ficam armazenadas, e você consegue utilizar isso no momento que você precisa, tá? Então é isso, não se compare com esse tipo de coisa que você vê. Eu sei que parece foda falar isso, é meio difícil, não se compare, eu utilizei até a palavra errada, não é não se compare, é se compare de uma forma real, tá? Entenda que sim, tem coisas que você vê aquela pessoa fazendo, talvez aquela pessoa esteja postando, tá treinando todos os dias, você não consiga aí, cara, tenta tirar alguma coisa de bom nisso, puta, essa pessoa tá indo, pode ser que seja uma motivação ou não pra você, mas entenda que tudo que é muito desproporcional à sua realidade, tudo que é muito desproporcional a uma coisa real e que no fim você, de uma forma muito inconsciente, consegue perceber isso, cara, como isso, você se questiona disso, entenda que isso não é verdade, tá? Entenda que isso é só a construção de uma pessoa que não existe e que tudo isso tem um único objetivo, tá bom? Então, aquela pessoa, ela tem a vida dela e a vida dela existe literalmente os mesmos problemas que às vezes você tem e até problemas piores, tá? Porque às vezes a gente cria hoje eu acredito que é muito comum hoje, né? Muito influenciador, ele cria um personagem muito cara, é muito discrepante da própria realidade dele e que às vezes ele fica meio confuso, ele não sabe nem lidar quando o assunto é a realidade dele e o assunto é aquele personagem que ele deve manter ali de uma forma muito forçada para conseguir se manter ali nas redes e tudo mais, sabe? Então entenda que existe um porquê disso tudo, existe toda uma construção e que de fato não condiz com a realidade dessa pessoa e que você deve saber analisar isso com muita cautela, porque senão você vai se ferrar muito, tá? Se você ficar olhando essas coisas e absorvendo isso de uma forma negativa e achando que a sua vida é ruim por conta de uma coisa muito isolada que você viu, cara, você vai se ferrar muito, tá bom? Então, basicamente isso. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, deixe seu comentário aqui. Se você tem alguma consideração negativa para fazer, cara, sem problemas nenhum, deixe seu comentário aqui também, que eu vou levar em consideração e com toda certeza eu vou melhorar, tá? E se quiser prolongar o assunto também, a gente pode trocar uma ideia lá no Instagram. E eu acredito que vai ser bem útil também, tá? Fica com Deus e até a próxima.